Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. É composto por ninguém mais, ninguém menos do que o professor João Lima, do Departamento de Filosofia da UFAC. Seja bem-vindo, professor. Eu que prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer todo meu. Também pelo doutor Sanderson Moura, além de filósofo, também advogado, especialista na área criminal e, a exemplo do professor João, também é palestrante, fundador da Escola de Atenas. Está um pouco distante, professor, mas está para a gente cumprimentar. Vamos lá. Prazer, velho. Seja bem-vindo também. Isso. A presidente da ACAF, a professora Peregrina, recomendou que a gente fizesse nesse primeiro encontro um destaque maior para os sofistas. No entanto, cada um dos senhores tem uma especialidade diferente dentro da filosofia. Fiquem à vontade, eu vou participar da menor forma possível para não atrapalhar então a conversa, para que o tempo seja otimizado da melhor forma possível, ok? A começar, professor João, explique um pouco sobre a filosofia e qual a importância dela para a nossa vida, seja na vida acadêmica, na vida profissional, no relacionamento conjugal, social, enfim, de uma forma geral. Então eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra vir a esse canal de televisão, mas mais honrado ainda eu me sinto de vir para uma atividade promovida pela ACAF. Nós da universidade somos apenas e vamos tentar ser bons parceiros, assim como eu imagino que a Escola de Atenas já é parceiro. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: em tempos tão sombrios como que a gente vive, no mundo inteiro e no Brasil em especial, convidar a filosofia para tomar parte e fazer uso da palavra filosófica como instrumento de reflexão crítica, isso é extraordinário, porque em momento de exaltação da ignorância, o saber filosófico fica desprestigiado. Então, quando a ACAF nos motiva, a ACAF nos mobiliza e nos traz para um programa de televisão, a gente só se sente na obrigação de exortar a filosofia. Então, acho que talvez essa minha primeira fala fosse na direção de pensar assim: o que é que faz com que uma pessoa se dedique a fazer filosofia? Não é outra coisa a não ser, a partir do desejo de sair do estado de ignorância, buscar saber algo com o uso da nossa capacidade racional. Todas as outras formas de saber, o mito, não é, as diferentes crenças, as formas de ver o mundo, tudo isso é fundamental, é necessário, mas há uma forma de ver o mundo que ultrapassa os limites do que a gente vê com o olho. É essa forma de ver o mundo quando a gente vê e revê. Isso chama-se refletir. A filosofia é um convite à reflexão, para a gente ver para além do que se apresenta, para além do que aparece. Na verdade, a filosofia é uma espécie de convite para a gente enxergar com o olho do pensamento aquilo que não está aparentemente visível. E o que é que não está aparentemente visível? É aquilo que faz com que as coisas sejam o que elas são. É a essência, é o seu ser, é o seu modo mais essencial. Legal. Eu diria, quando lá na Grécia Antiga, naquela região da Grécia, que hoje a gente conhece como a Grécia, né, aquela região toda lá, apareceram os primeiros que se dedicaram a olhar o mundo, eles viram coisas que já naquele momento eles puderam enxergar com o olho do pensamento. O que é o tempo, como é que as coisas mudam. O encanto pela natureza fez eles perguntarem, por isso a filosofia nasce sempre da pergunta o que é, no sentido da gente encontrar respostas que sejam minimamente razoáveis ou organizadas a partir de uma lógica, para explicar porquê, que é entender como é que as coisas são, tal como elas são e não de outro modo. Entendi. Daí eu acho que o Sanderson, ele tem essa compreensão de que a filosofia tem um valor extraordinário desde o nascimento até o dia de hoje. Legal. Sanderson, antes de mais nada, você além de... Você é advogado, praticante, formado em Direito, é professor, é historiador, e o que te incentivou a entrar também no cenário filosófico, ser também um filósofo?
Diz, prazer estar aqui nesse programa com o professor João Lima, que tem uma tradição da filosofia na Universidade Federal do Acre. Quando eu entrei para fazer história, ele já era professor de lá, tem uma tradição, um trabalho prestado à universidade e à nossa sociedade. Eu, desde muito cedo, eu cultivei e cultivo uma paixão pela Grécia Antiga, pela cultura grega. Então, o que eu fiz está tudo relacionado à Grécia. Eu fiz história, o pai da história é Heródoto, né, grande escritor, pensador grego. Depois fiz direito, que tem suas raízes na Grécia, e a filosofia também. A advocacia nasceu na Grécia, a retórica nasceu na Grécia, o teatro nasceu na Grécia, a democracia nasceu na Grécia, a escola nasceu na Grécia. Essa cultura antiga, ela é mãe do nosso Ocidente. Então eu naturalmente me voltei para ela, e o grande objeto do meu estudo é a civilização grega, a sabedoria greco-romana, e que inclui a filosofia como esse grande patrimônio do gênio grego, que nasceu lá. A própria palavra filosofia já abre um leque de grandes reflexões para nós. Filo significa amizade, amor. Sofia significa sabedoria. Filosofia é esse desejo, esse amor, esse cultivar pelo conhecimento, pela sabedoria. Então toda pessoa que no seu âmago tem esse amor profundo por conhecer, por saber, ele é um filósofo em potencial. Essa palavra filosofia foi cunhada na Grécia por um filósofo chamado Pitágoras, que dizia para o rei, né, o que é que você faz? Ele respondia, eu na verdade pesquiso o conhecimento, eu pesquiso a sabedoria, eu amo a sabedoria. E ele então cunhou essa palavra, filosofia. E ali nasceram grandes filósofos na Grécia, os filósofos pré-socráticos que investigavam a natureza, como nasceu a vida, qual o princípio das coisas, que a gente chama os filósofos da natureza. Depois vieram os sofistas, que eram os sábios na arte de pensar, de argumentar. E logo na sequência Sócrates, Platão, Aristóteles. E essa civilização toda, esse pensamento todo, ele influenciou a humanidade. E nós continuamos hoje estudando os pré-socráticos, continuamos hoje estudando os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, continuam sendo ainda a nossa base de investigação, porque eles fizeram uma coisa que nós chamamos de pensamento clássico. O pensamento clássico é aquele pensamento que ele transcende o tempo, ele tem um valor que transcende de fronteiras, né? E hoje a gente estuda e vê o valor da filosofia. E eu sinto que hoje, ô Muniz, o professor João concorda comigo, que há um renascimento, uma revaloração da filosofia. Embora haja uma agressão a ela, uma tentativa de tirá-la do currículo escolar, ou de desprestigiá-la, porque nos faz pensar, há uma busca dos jovens, há uma busca das pessoas. Eu vejo magistrados que de vez em quando aparecem, eu tenho vontade de fazer filosofia, eu gosto de filosofia, eu quero pesquisar filosofia, porque é um saber básico. Aproveitando, Sanderson, eu já tive o privilégio de assistir alguns pronunciamentos do professor João, não em palestra, 2 vezes lá na Câmara, assuntos diversos, e ele, claro, usou o poder filosófico também, o que é importante, com muita propriedade, com muita segurança. Eu tive o prazer de assistir algumas palestras. A pergunta é o seguinte: até que ponto a filosofia foi importante para a tua atividade enquanto operador do direito? Eu percebi que ao longo desses anos o seu desempenho melhorou de forma considerável, ou é apenas impressão minha? A filosofia nos ajuda a pensar e a falar melhor. Isso é o objetivo da filosofia. É nos capacitar para pensar, para ver as coisas além do que muitas vezes as pessoas veem na superficialidade. O professor João aí falou do olho do pensamento. Então, muitas coisas que as pessoas veem de forma superficial, aquele que pesquisa, que ama a filosofia, ele consegue ver algo que está por trás daquilo, a raiz daquilo, e consegue trazer para visibilidade aquilo que as pessoas não conseguiam ver. Então a filosofia, você fez uma pergunta muito interessante, professor João, o que é que ela pode nos auxiliar na universidade, na profissão, no dia a dia? Porque a filosofia ela tem uma importância fundamental em todos os aspectos da nossa vida, na família, na profissão, na própria academia. Agora o que acontece é que muitas vezes a linguagem da academia não tem servido para popularizar essa filosofia. Entendi. E Sócrates a popularizou na Grécia Antiga. Ele ensinava as pessoas nas praças públicas, ele ensinava os jovens que o interrogavam no meio da rua. Então a filosofia precisa de alguma maneira, como nós estamos hoje nesse seu programa, eu parabenizo por isso, e essa iniciativa da ACAF, de trazer a filosofia para ser debatida à luz do dia, vamos dizer, para popularizar a filosofia. Serve para o jornalista, serve para o professor. E
talvez, sabe, Sanderson, Muniz e caro telespectadores, talvez há uma incompreensão sobre a filosofia. Porque durante muito tempo se tem a impressão de quem é filósofo é o intelectual apartado do isolado. Povo, do mundo, isolado, porque ele é de maneira um grande pensador que não se importa com os problemas do mundo. Há uma anedota que dizia que o Tales andava tanto olhando as estrelas para entender como é que elas funcionavam, como é que o universo funcionava, que ele caiu num buraco e ele foi retirado do buraco por uma escrava da Trácia. E, portanto, se dizia que o filósofo olha tanto as ideias, é um apaixonado pelas ideias, que esquece de ver o mundo. É exatamente o contrário. É a forma de ver para além do que se apresenta de maneira tão clara para alguns que o filósofo enxerga. A gente identifica problemas e a gente trabalha com problemas. É por isso que tem um livro famoso, né, do Horta, que diz o seguinte: a filosofia a partir dos seus problemas. Quais os problemas filosóficos nos afetam? Ora, todos os problemas que diz respeito à forma do universo, os problemas que diz respeito ao nosso modo de ser, todos os problemas que diz respeito ao nosso modo de conviver com os outros. Portanto, tudo isso que atravessa a nossa existência nessa relação cósmica com a natureza é problema filosófico. Então, as pessoas acham que o filósofo é um intelectual apartado do mundo, um grande sábio que sabe tudo. Não, nós, na maioria das vezes, somos pessoas interessadas em compreender o mundo em que a gente vive. Por uma razão bem simples, sabe, Muniz? Se você observar que a filosofia, em termos de utilidade, não tem nenhuma utilidade, se a gente imaginar no conceito do que é útil, mas ela é absolutamente necessária. E talvez a gente pudesse pensar assim: necessário é o que não pode ser de outro modo. Útil até a gente vê. É útil que eu sente numa posição adequada para o meu corpo ficar confortável. Daí a expressão do mal necessário. Então a ideia de que o que é necessário, a filosofia é algo necessário, sem ela a gente não consegue dar grandes passos na vida. Por isso é que eu tenho uma metáfora que aí eu deixo a bola para o Santos, que é mais ou menos assim. Se você tiver olhar fixo para uma coisa, o que você vê? O que você vê é uma perspectiva. Se você tivesse a aquela história, né? Cada ponto de vista é visto de um ponto diferente. Quando você olha para uma coisa, você vê numa perspectiva. Se você tivesse a possibilidade de subir e olhar de cima, olhar de baixo, olhar de outro, ou seja, sabe qual é o maior desejo que a gente quer que as pessoas façam? É elas nunca se contentarem com apenas um ponto de vista. E aí é por isso que ela tem que ter pontos de vistas diversos, para nessa diversidade de pensamento ela conseguir enxergar as contradições, para ela tirar proveito disso. Legal. Aí, por isso que talvez a gente pudesse, a grande pergunta que arremataria talvez esse programa é assim: por que as pessoas têm medo da filosofia? A filosofia causa medo? Por quê? Ela causa medo ao ponto de a gente ver sociedades inteiras, governos interessados em tirar a filosofia do currículo. Lá na Grécia dizia que o Sócrates corrompia a juventude. Se a gente for olhar os nossos jovens hoje, a gente tirar deles a filosofia, como a gente tirasse deles, de a gente, o nosso desejo de viver bem. Vou fazer uma pergunta para o senhor, mas o Sanderson depois, querendo, também pode falar. Sabemos que os sofistas, eles sucederam uma geração e foram sucedidos por outra geração não menos importante, né? E qual a importância deles para o engrandecimento da filosofia de um modo geral? Eu já disse em algumas ocasiões, se os sofistas não tivessem colocado em questionamento e problematizado as grandes questões que afetam a condição do homem no mundo, a filosofia teria continuado como física. Ela teria continuado como física. Porque ela examinaria os problemas ligados à natureza, ligados ao modo de conhecer a natureza, mas são os sofistas que trazem para o universo da polis a necessidade de você pensar os problemas humanos e enxergar aí as contradições. Então os sofistas, eles estimularam, eu digo, sem os sofistas a gente não teria dado a devida importância para, de alguma maneira, enfrentar o grande problema da filosofia da unidade parmenídica, o problema do Parmênides. Porque foram os sofistas que, de alguma maneira, trouxeram para o debate o discurso, o uso da palavra.
e o uso da palavra com um recurso de linguagem extraordinariamente que reflete a necessidade de você pensar dentro de uma outra lógica, que não só a lógica estabelecida nessa relação que os primeiros pensadores pensaram. Então eu digo assim, sem os sofistas não teria Platão, não teria Aristóteles, não teria uma história consagrada da filosofia. O problema é que a tradição relegou os sofistas a uma condição menor, porque a tradição elevou, porque o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, eles foram absolutamente úteis para ordenar o modo de pensar no Ocidente, sobretudo o Ocidente cristão, diferente dos sofistas. Então é por isso que a história registra o pensamento clássico, por dizer que é o pensamento clássico que é determinante para o conjunto da história do pensamento no Ocidente. Sofistas têm uma extraordinária capacidade de nos incitar a pensar o que é o homem, para entender como é que eles estabelecem entre si relações no campo da política, no campo da ética, no campo do conhecimento. Daí a ideia da gente resgatar a ideia da escola de Atenas, que resgata a escola sofística. Como eu disse, a sofística é um movimento absolutamente necessário para a gente fazer filosofia, inclusive hoje. Obrigado aos senhores, foi um prazer recebê-los aqui. Lembrando que dentro da programação estabelecida pela CAF, no próximo programa vamos conversar aqui com os mestres Assis, representando a Sinal, e também o mestre Januário da FADISE. O Sanderson hoje, o doutor Sanderson representou a Escola de Atenas e o doutor João Lima, a UFAC. Depois do intervalo eu volto com outra entrevista não menos importante para vocês. São apenas 2 minutos. Até já.